Muito bem, estamos aqui no Centro Hospitalar Gênesis e, para ser preciso para você, na área que nós entramos para o centro cirúrgico. E o assunto hoje é um assunto que todos estão falando, emagrecimento. Canetas de emagrecimento. Você sabe quais são as consequências, como usar? Ainda mais nós que estamos na região de fronteira, tudo acontece, né? Está aqui comigo o Dr. Marcel Dangioli e a enfermeira Estela, que vai falar um pouquinho, antes de entrarmos no centro cirúrgico, das consequências que você toma esse medicamento aleatoriamente. Doutor, muito obrigado por nos receber. Você, como anestesiologista, agradeço o seu tempo, inclusive está no centro cirúrgico, veio aqui para nos atender. Quais são realmente, efetivamente, esse uso desordenado dessas canetas para emagrecimento? Consequências. Muito bom dia, Wilson. Bom dia, muito obrigado. Agradeço a excelente pergunta. Realmente nós temos tido muitos pacientes nas últimas semanas fazendo uso tanto do Mounjaro, que é a tirzepatida, quanto do Ozempic, que é a semaglutida, não só como antidiabéticos, né, que são fármacos assim, usados para o controle do diabetes, mas também para a questão do sobrepeso e para a obesidade. Né? Eles promovem um retardamento do esvaziamento gástrico, né? São fármacos que atuam no GLP-1, que é como se fosse ali um receptor do estômago. Né? Uma vez que o paciente está fazendo uso desses remédios, o estômago ele retarda um pouco o esvaziamento gástrico. Então o paciente vai fazer uma cirurgia estando de estômago cheio por conta do uso desse medicamento. E qual que é o grande problema na hora da cirurgia? Não são todas as anestesias, mas quando o paciente vai passar, por exemplo, uma anestesia geral, é necessário fazer uma intubação. Tá? E nessa situação a gente promove uma ventilação, né? A gente manda um pouquinho de ar para o pulmão, de oxigênio para o pulmão, né? Antes de fazer a intubação propriamente. No caso do paciente estando de estômago cheio, é complicado porque esse resíduo gástrico, esse alimento que fica ali, pode voltar a ir para o pulmão. E aí isso causa uma pneumonia muito grave. Muito grave. Então por isso que a gente é um pouco exigente, um pouco não, a gente é corretamente exigente com a questão de parar o uso desses remédios antes de uma anestesia para uma cirurgia letiva. Muito bem. Enfermeira Estela, diante do que o doutor falou, você acompanha, você conversa com o paciente, com os familiares, dá essas orientações em relação a estar usando o medicamento? Sim, sim. Aqui nós no hospital nós começamos a fazer a triagem lá no agendamento, na hora que confirma a cirurgia do paciente, para saber se foi suspensa a medicação, se de fato o paciente não fez essa medicação 15 dias antes da cirurgia. Se foi confirmado, nós infelizmente cancelamos, suspendemos, reagendamos essa cirurgia pelo risco, né? Porque nós, pelo protocolo de cirurgia segura, nós preconizamos a segurança do paciente do começo ao fim. Do começo ao fim. Isso é indispensável ter suspendido essa medicação pelo risco, né, que esse paciente corre no centro cirúrgico. Doutor, mas num caso de emergência, o paciente fez tudo que vocês acabaram de explicar que não pode, mas é uma emergência, como proceder? Não, perfeito. Em situações de emergência é uma questão de risco-benefício. Sendo uma cirurgia de urgência, de emergência, a gente recebe o paciente e procede com o que a gente chama de sequência rápida de intubação. Isso quando é necessário uma anestesia geral. Porque também existem cirurgias de emergência, de urgência, que a gente não vai precisar entubar, ventilar, nada disso. Por exemplo, uma fratura de pé, de tornozelo, a gente não vai precisar entubar o paciente. Sim. A gente faz uma raquianestesia, né? Entendi. Aí é uma situação até um pouco mais tranquila. Mas se for uma cirurgia de urgência, por exemplo, um abdominal, que seja preciso fazer uma intubação, uma ventilação, aí a gente faz o que a gente chama de sequência rápida de intubação. A gente procede com a intubação, com essa parte anestésica, sem idealmente ventilar, para não correr o risco do alimento que estaria no estômago, devido ao uso do medicamento, e acabar indo para o pulmão e fazendo essa pneumonia broncoaspirativa. Enfermeira Estela, você sempre dá orientação, é importante a participação da família no pré-cirúrgico, na forma de usar todo esse medicamento. Com certeza, nós questionamos o paciente, se o paciente está com a familiar, nós explicamos o risco, da importância do paciente falar a verdade pra gente, né? Que eles precisam, que às vezes, mas eu já apliquei faz 15 dias, eu não comi hoje o dia inteiro, mas existe toda uma teoria, uma ciência que comprova que precisa ser suspenso com o tempo que o anestesista pede, né? Priorizando a segurança do paciente, porque os nossos pacientes geralmente são cirurgias eletivas.
Então, são cirurgias programadas, cirurgias que a gente quer que ocorra tudo bem. Então, eu preciso de todo esse protocolo ser seguido corretamente. Isto é a qualidade e o diferencial do Centro Hospitalar Gênesis. Com certeza. O nosso diferencial é a qualidade da segurança do paciente sempre em primeiro lugar. Doutor, só para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse para os nossos telespectadores a orientação, porque eu iniciei dizendo, nós que estamos aqui na região de fronteira, é muito mais fácil você comprar essa caneta, só que as medidas que tem lá nós não sabemos interpretar e acaba fazendo besteira. Qual a orientação que você dá para o paciente? Não, perfeito. Assim, no que tangencia a anestesia e agendamento de cirurgias eletivas, o que a gente pede é, sempre que o paciente vai passar com uma consulta pré-anestésica, para a gente orientar o tempo o período para acessar esses medicamentos. Mas de uma maneira genérica, o Mounjaro a gente pede para o paciente ficar pelo menos 15 dias sem usar para fazer uma cirurgia eletiva, independente da dose, e o Ozempic pelo menos 21 dias, também sem utilizar o medicamento. Tá? E aqui ainda tem um agravo, por estar próximo ao Paraguai, que existem ali na região da fronteira ainda alguns medicamentos que sequer são aprovados pela Anvisa. E que o pessoal acaba utilizando por ser um pouco mais barato. Então, assim, teria que pesar todo esse custo-benefício, né? Mas, de uma maneira geral, a recomendação é essa. Sempre passar uma consulta pré-anestésica, a gente vai orientar esse período para acessar o uso do medicamento. Eu agradeço ao Dr. Marcel, à enfermeira Estela, e sempre digo, o Centro Hospitalar Gênesis tem qualidade, responsabilidade e cuida de você. Aqui você tem o melhor.